Boa noite, Noraholics. Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma sexta-feira para o nosso bate-papo já tradicional, a Beta, do Literatura de Mulherzinha, eu, Rosana, do Noraholics Brasil, não, né? Do Noraholics Brasil e do Livrólogo. Sejam muito bem-vindos. Hoje o nosso papo é sobre o livro A Testemunha. Aquele momento que eu fico de novo, cadê a câmera? Eu também fico procurando. Aqui fica meio... ela fica meio estranha. Mas tudo bem. Atendendo a pedidos, acho que foi... Oi? Acho que foi a Daniele, né, que sugeriu a gente falar da testemunha. Foi, a gente foi sugestão atendendo pedidos. Sugestão de Noraholic. Se eu vir mais para cá, ao invés de mexer no computador, aí fica mais centralizado, sei lá. Tá centralizado aí para você? Porque para mim tá tão engraçado aqui. Eu não vou falar nada, porque o meu tá por conta aqui das estratégias de equilíbrio do... A estante está parecendo torta, tá parecendo que eu tô numa casa de filme do Tim Burton, mas vai ficar assim mesmo. Deixa eu só colocar as coisas aqui. Você viu que o New York to Dallas vai chamar Viagem Mortal, né? Porque eu fiquei... Quem que eu vi? Eu vi a Bá comentando que o próximo era New York to Dallas. Sim. Depois eu vi a foto da contracapa, né, da quarta capa, né, que fala, na verdade, né, essa capa de trás, do livro, falando Viagem Mortal. Eu fiquei igual de outra volta. Aquela Viagem Mortal? Não entendi. A Daniele, né, que tinha... Eu pensei, não entendi, não, porque podia ter deixado de Nova York, de Nova York para Dallas, mas enfim, né? Poderia. Fazer o quê, né? Não vou piar. Já piei, nossa, o que eu piei essa semana, meu Deus do céu. Não podia ver uma coisa que eu estava piando igual enlouquecidamente. Agora cheguei na sexta e falei, vou piar menos. Então vamos lá. Eu tô com a tela do YouTube aberta aqui no celular também, vai dar problema. Deixa eu desligar aqui para não ficar dando... Chegou alerta também no celular. Eu tô desligando as coisas para não fazer os barulhinhos de fundo. O auxiliar comentários. Eu ainda tô acertando as coisas aqui, tô fazendo um barulhinho. Bom, tá bom. Vamos lá. O auxiliar está presente? Oi? O auxiliar de comentários que fica passando, a gente só vê a ponta do rabinho passando. Ele está por aí? Não, ele ficou dormindo lá na cama. Ele tá lá todo... Porque tá mais frio, ele ficou lá. Ele não percebeu a hora que eu passei para entrar no escritório. Ele ficou lá enfiado. Ela capotadinho. Já ele acorda, passa por aqui, derruba as coisas. Normal. Então, vamos lá. Esse livro, A Testemunha, ele é um romance policial, né, Beta? Ele é um livro que tem uma pegada mais de suspensezinho, assim, um thrillerzinho lá de fundo, vai deixar todo mundo nervoso. A história começa, assim, basicamente com uma revolta de uma adolescente, né? Na verdade, peraí, deixa eu pegar aqui. É o seguinte, o início é muito bom, gente. Tem um... deixa eu ler só o primeiro parágrafo. Leia, com certeza, pode ler. Só o primeiro parágrafo. Na verdade, o primeiro parágrafo é a situação temporal. Junho de 2000. A curta rebeldia de Elizabeth Fitch começou com caixa de tintura para cabelos puro, uma tesoura e uma carteira de identidade falsa, mas acabou. Primeiro parágrafo. Peraí que eu cortou o que você falou. Cortou esse finalzinho aí. Tá, peraí. Então vamos nós. Lê de novo desde o começo, com calma. E vamos lá, vai. Junho de 2000. A curta rebeldia adolescente de Elizabeth caixa de tintura para preto puro, uma tesoura e uma carteira de identidade falsa.
Só assim a notícia, olha, alguém vai ter uma ideia. Ao contrário da ideia de semana passada, dos meninos da vacina de sangue, né, que tiveram aquela ideia de acampar ao lado, fazer um pacto de sangue, libertar o mundo, desencadear o caos e quase todo mundo na cidade. À toa, não posso dizer só que foi a que se deu, mas se envolveu em uma série de eventos onde ela viveu a contar. Que se soubesse que ela não iria viver para contar. Então, é um livro muito bom, é um livro extremamente tenso. Eu até reli a resenha, já tem resenha dele no Literatura de Mulheres, e eu lembro lá, até algumas coisas que eu escrevi, eu discordei, depois eu vou mexer lá no texto, vou acrescentar esse ponto de vista. Porque eu lembro que eu fiquei com a sensação assim, nossa, era tudo tão complicado, tão complexo, tão não sei o quê, e de repente apareceu uma solução rápida para tudo. Agora, eu entendi que não foi tão de repente assim que a solução é construída. Porque na época eu lembro que ficou parecendo uma coisa assim, tão impossível, e achou a solução. Agora não, eu vi a solução já estava em ato. Mas aí ia chegar nessa parte, sem dar o spoiler do final, daqui a pouco a gente comenta. E outra coisa que eu prestei atenção mais nesse livro, e que eu não tinha me atentado antes, é a da personagem principal, da Liz, Beth Liz Abigail. Né? Da Liz Por que Abigail. Que mudou? Por que mudou? Beta, só um minutinho que tá dando uma cortada na sua... Peraí, só um minuto. Tá cortando muito o que você tá falando. Oi? Pois é. Só um minutinho, peraí, respira fundo aí, você já... É só para dar uma estabilizada na internet, que dá uma... É assim, para quem não conhece, a Beta tá falando de um plano geral. É que a gente sabe que todo adolescente chega a um certo momento se rebela por N razões, por causa de hormônio e tal, mas nesse caso, a menina ela tinha a vida toda traçada pela mãe. A mãe era uma ditadora, né? Oi? Vamos usar o termo chata? Vamos usar a definição chata para tentar englobar várias outras coisas que a gente poderia falar e a gente, por questão de educação, não vai falar. Eu não consegui entender. Ela era o quê? O quê? Chata? Eu não ouvi chata? Não entendi o que você falou. Vamos usar o termo chata para a gente não ter que usar tudo aquilo que a gente pensou sobre ela e que não seria tão educado falar nesse momento. Põe chata nisso, imagina. Ela nasceu por inseminação artificial, a Liz, e a mãe dela, do doador até a vida adulta da Liz, ela já tinha determinado o que a filha ia fazer. Ela é basicamente um robô, né, Beta? Tudo ela tinha que fazer. Aí chegou um certo momento, ela era toda boazinha, ela fazia tudo, e ela é extremamente inteligente. Né? Ela tem uma inteligência bem acima da média. Aí ela, com uma colega, não vou dizer que é amiga, né, uma conhecida lá da escola, ela resolve se rebelar, que é esse trecho que a Beta leu, que é o começo, né, lá que ela se maquia, pinta o cabelo, a mãe dela vai viajar a trabalho, vai para um congresso, né, aí ela corta o cabelo, pinta o cabelo e vai para uma balada, né, à noite com essa conhecida, e um bonitão russo lá, com o cós lá com a lábia, acaba convencendo elas de irem para outro lugar. Só que, assim, o que parecia uma coisa inocente virou a vida dela de cabeça para baixo. Deu 180 graus de volta aí, né, Beta? Sequências trágicas, né? Porque não apenas uma coisa que dá para resolver. Ela, bem, spoiler no início, agora que no resumo já fala. Não, no resumo já de outra coisa. Ela saiu um acidente de um acerto de conta entre de uma organização criminosa russa. E ela e a conhecida colega. No caso, a colega acabou morta, o garoto que estava com a colega também foi morto, a única testemunha do crime, e por uma daquelas coisas
gente consegue explicar, a Elizabeth entende russo. Né? Entre os vários conhecimentos dela, né, ela entende russo. Que é facílimo, né, então, russo? Nossa, super fácil, gente. Deve ser uma língua bonita, mas a gente olha literalmente e fica assim, meu Deus, a gente consegue ver a similaridade que a gente tem com as línguas latinas, né? Você vê um texto espanhol, você tá meio que fazendo os comparativos, tudo bem que tem as pegadinhas, então é a mesma coisa, mas também tem algumas semelhanças. Agora, o russo não dá para nenhuma, até o alfabeto é totalmente diferente. Mas aí, a Elizabeth ouviu a conversa, e a Elizabeth tem, popularmente chama de memória gráfica. Então, quando ela senta para contar a história, ela conta a história nos mínimos detalhes. Portanto, a Elizabeth se tornou a testemunha mais que a polícia e o FBI poderiam ter para desmobilizar, desmembrar essa organização criminosa russa. Só que a gente faz uma pausa para falar um pouco do relacionamento com a mãe, a doutora Susan, que o Renan perguntou se a gente não teve vontade de estar. Exato. Na verdade, o que eu fiquei me perguntando foi por que essa mulher quis ter uma filha? Sendo que ela era tão claramente nada a ver com maternidade. Não se via instinto materno nessa mulher. Acho que ela não queria ter uma filha, ela queria deixar um legado. E aí, como ela não queria deixar um legado para qualquer um, ela veio com a história de vou fazê-la, literalmente, vou fazer uma criança à minha imagem e semelhança. Escolheu um doador, fez a criança. A menina tinha psicóloga para prever possível problema que ela pudesse ter. E só podia comer o que a nutricionista mandava, não podia ter uma calça jeans. Já estava aos 16 anos, acho que, se não me engano, lá aos 16? Aos 16, na verdade, você sai do high school, entra num curso intermediário e depois você vai para a faculdade. Tem uma coisa assim lá. Ela já estava... Um preparatório para a faculdade. Faculdade. Ela já estava tão adiantada que ela já entraria em medicina em Harvard para ser neurocirurgiã, como a mãe queria. Mas, na verdade, o que ela queria ser? Ela queria ser policial que trabalhasse com crimes cibernéticos, porque ela tinha uma paixão incrível por tecnologia, ela adorava, ela era hacker. A menina era um gênio. E a mãe dela, tem coisas que acontecem no livro, a gente não vou falar aqui, né? Óbvio, você vai ter que ler, passar por isso, mas que deixa assim, a única pessoa que não fica chocada com o que a mãe dela faz é a Elizabeth, porque todas as outras pessoas que veem como que a doutora Susan reage diante da notícia que a filha testemunhou um crime, que a filha era uma testemunha, que essa filha poderia ser morta justamente por ser uma testemunha, fica assim, gente, mas é sua filha. E ela não tá. Não, ela tá irritada porque o planejamento que ela fez não vai ser cumprido. Então você vai perder o curso de verão em Harvard? Minha filha, ela tem um crime. Ela tem uma organização criminosa russa no pé dela. Como é que ela vai fazer curso de verão em Harvard? Zero chance de virar médica. Então, assim, é um relacionamento muito seco. E aí vai o que eu estava falando antes do IT da internet, que quando eu li o livro a primeira vez, eu achei que muito do comportamento da Elizabeth, quando a gente já conhece, reencontra, mais velha, e até mesmo do que a gente viu, era em relação ao relacionamento com a mãe. Mas depois eu parei para pensar, porque nesse meio tempo, nesses 5 anos, entre o lançamento do livro aqui no Brasil, na verdade, lá fora ele foi lançado em 2012, eu fui olhar aqui. Aqui no Brasil, vai fazer 5 anos esse mês. Eu brinquei com a Rô, que nem se a gente tivesse programado, daria certo. Daria tão certo escolher justo esse livro, né? E assim, ele não ia ser tema de hoje, ele ia ser tema de 2 semanas atrás, a gente não pôde fazer a live, ficou para novembro, justamente quando ele estava sendo lançado. Nesse meio tempo, eu li outros livros, e dois em especial, na hora que eu estava lendo aqui, gente, eu vou ter que pesquisar isso depois, porque fica uma pulguinha atrás da orelha, que a Elizabeth estaria no espectro do transtorno autista, que naquele que chamava, não sei se ainda mantém o nome, eu não entendo muito, de Asperger. Porque muito do comportamento dela me lembrou do protagonista do Projeto Rose, do Graham. É do autor, né? Eu sei qual é.
o Projeto Rose, que era o professor lá, que também era assim, ele precisava de plano, precisava de uma estratégia, de tudo, era extremamente inteligente para algumas coisas e não conseguia ter outras habilidades. No caso, a Elizabeth parece que ela tem habilidade para tudo. É a inteligência emocional deles que não funciona direito. A parte racional funciona perfeitamente, mas a lidar com pessoas e com muito complexo. Mas isso, assim, independente de ser Asperger ou não, lidar com o ser humano é muito complexo, para eles é um pouquinho mais. E tem um livro que saiu agora eu não sei se foi pela Paralela, não vou lembrar, chama Os Números do Amor, onde a protagonista, ela é uma mulher de em torno dos 30 anos, que foi diagnosticada com Asperger mais velha. E até no livro a autora falou que a personagem foi inspirada nela, porque ela só descobriram que ela tinha Asperger depois dos 30 anos. Então, eu fiquei lendo isso, esses dois personagens vinham o tempo todo na minha cabeça, pensando assim, gente, a Nora não cita em nenhum momento isso, mas eu fiquei com essa sensação. E aí, quando eu fui pesquisar, né, nessas horas, vamos nós para o Google, ver se tinha alguma coisa, eu vi que em alguns comentários, na Amazon, acho que, se eu não me engano, no Goodreads também, algumas pessoas também falaram isso, que viram essa semelhança dessa forma e que a Nora talvez fez em não rotular para a gente poder conhecer ela sem esse rótulo, mas eu fiquei pensando exatamente nisso, porque encaixava no que eu já tinha lido em outros livros de outros personagens com abordagens semelhantes. Eu achava que antes, não, é porque ela foi criada sempre dessa forma, né? Robótica, metódica, não sei o que, ela não conhece outro modo de vida. Mas quando ela teve que se virar, ela estabeleceu uma estratégia para ela. Então, isso casa muito com o padrão, já vou dizer assim, não serve para todos, mas casa muito com esses relatos que eu tinha lido em outro livro, uma coisa que eu não tinha percebido antes, percebi agora. E aí, o Renan lembrou que ela já estava com 16 anos e já ia para Harvard, ou seja, já estava muito adiantada. Isso é mencionado no início do livro. E aí acontece essa rebeldia que termina em sangue. E vira uma confusão maior ainda, porque ela opta. Aí, assim, vocês estão dando spoiler, está contando o início do livro, vocês vão ver que depois não dá para te falar muita coisa. Ela opta por entrar no programa de testemunhas para poder conseguir justiça pela morte da amiga, da colega, né, da Jéssica, que foi a única pessoa. Tudo bem, ela tratou com um determinado interesse, mas por alguns instantes ela teve a sensação de ser uma adolescente quase normal. Porque adolescentes normais não sabem fazer carteiras de identidade falsa com requinte de perfeição aos 16 anos, mas a Elizabeth sabia. Porque a Elizabeth gostava desses assuntos tecnológicos, estava inteirada, coisa e tal. Isso foi até bom para ela depois. E por isso ela vai ser protegida por alguns agentes. E aí entra o que o Renan citou, que ele gostou do John e da Terry. Eu também gostei do John e da Terry, porque foi, acho que, a primeira vez na vida que a Elizabeth teve uma referência de pessoas tratando-a de uma forma normal. Porque o normal dela, o jeito como a mãe a tratava, aquilo não é normal nem aqui, nem no Kiribati. A mãe é louca. A mãe é louca. Aquela mãe é louca total. Não, você está mal no meu dia, eu vou viajar e você vai se acalmar e fazer o que eu quero. A menina foi parar na boate. A menina não se importou. Ela não se importou em ouvir a filha, porque a filha estava fazendo sempre o que ela queria. Assim, se a gente for listar os vilões do livro, a mãe está com ela, eu acho que é a que está no topo, né? Acho que ela empata com o outro. Em vilanice, ali, a mãe, ela ganhou. Assim, os dois ficam meio que empatados, porque um estragou os 16 anos, o outro quase estraga o resto. Mas, enfim. E aí, ela passa um tempo sendo tratada, vivendo com os agentes que estavam tomando conta dela, começa a conhecer a vida deles, fala um pouco dela, fala que ela não tinha roupa normal, ela se vestia como uma adulta porque a mãe enxergava nela uma mimimi forçada, né? A mãe ignorava qualquer sentimento próprio que a menina tivesse, se fosse contra o que ela queria. E aí, acontece quando você pensa assim, ok, já tivemos uma tragédia? Não, a Nora vai tirar outra reviravolta no caminho. Porque
O Renan está falando que, mais que normal, ela recebe um tratamento decente. Exatamente. Ela recebe um tratamento decente, né? Ela vê como é uma relação, como pode ser uma relação de respeito, de carinho, de afeto entre as pessoas. Só que aí acontece outra reviravolta, porque ela se vê sozinha. Se vê sozinha e acusada de um crime. Que aí, assim, o jogo virou para mal, né? Se antes ela era testemunha, ela deixa não só de ser a testemunha, como ela também vira, ela permanece testemunha, mas se torna acusada de um crime que, obviamente, ela não cometeu. E, para isso, ela precisa sumir. E aí termina a primeira parte. O livro é dividido em 3 partes. A primeira parte é essa, situando para a gente quem era a Elizabeth, a vontade dela de deixar de ser Elizabeth, aquela coisa formatada em caixinha que a mãe dela queria fazer, a confusão que ela se mete, a decisão que ela toma, as consequências da decisão e aí que eu tenho que fazer. Né? A Daniele falou aí, né, que achou a atitude da mãe doentia. Essa mulher não tinha que ser mãe. É simples. A gente, tudo bem que a gente tem, às vezes, uma visão, eu não sou mãe, mas a gente tem aquela visão idealizada da maternidade. Mas aquela mulher ali, ela está fora de qualquer, assim, maternidade, visão idealizada, a mãe, a tal da Susan. A mãe está totalmente fora desse aspecto. Era mais fácil ela treinar um estagiário para ser o sucessor dela do que ter filho. Na verdade, se bobear, ela trata a filha pior do que ela trataria um subalterno. É verdade, porque a filha ela ainda domina a parte particular também, né? Tipo, vai para casa, pode dominar um pouco ali, vai para, né? Vai. Concordo. Eu concordo que eu vi o filme também. E no caso do Pequeno Príncipe ainda tem o fator ausência do pai. Né, no filme do Pequeno Príncipe, não para as pessoas não confundirem, não é o filme da década de 70 com o moço que fez a Fantástica Fábrica de Chocolate, não. Esse filme que o Renan falou é a versão mais recente do Pequeno Príncipe, feita por um estúdio francês, se eu não me engano, o mesmo que fez Meu Malvado Favorito, que é uma adaptação da história do Pequeno Príncipe, que é lindo, é maravilhoso, eu adorei o filme. E tem isso também, a mãe queria que a filha estudasse numa determinada escola para ter acesso a melhor educação. Então ela programou a vida da menina para a menina só viver de estudo. E não vai dar certo. Mas lá pelo menos acontece muito. Mas isso acontece muito. Normalmente tem os extremos, né? Quando os pais são muito bem-sucedidos e querem que os filhos sigam o mesmo caminho, que daí eles começam a empurrar a pessoa para aquele caminho. E acontece também quando os pais não tiveram a oportunidade de ter um ensino superior ou uma profissão, entre aspas, expoente, né? Uma coisa. Aí empurra o filho também, quer que a pessoa faça, né, trilhe o caminho, meio que vive pelo filho. Mas são isso das duas maneiras, por mais que a gente fale, é metódica, assim, eu acho que embelezam muito a mãe, entende? A maternidade, porque maternidade é difícil, não é verdade? É difícil, eu quero dizer assim, é difícil, a gente sabe, todo mundo teve mãe, ou se não teve mãe, teve pai, alguém, né? Você teve a criação de alguém que foi seu pai, sua mãe ali, né? Fez o papel de pai ou mãe, e é difícil, cara, você ficar todo dia lá tentando educar, às vezes a pessoa não nasceu para ser. Tem gente que não nasceu para ser mãe ou pai, ou, né, o tutor. E a diferença é isso que o Renan falou, no caso da mãe do filme do Pequeno Príncipe com a mãe da testemunha. A mãe da menininha do Pequeno Príncipe amava a filha. Ela estava fazendo aquilo pensando no bem dela. Sim. Mas não é aquela coisa de, olha, você tem que entender, porque você precisa entrar nessa escola, essa escola vai mudar a tua vida. Então, assim, vai ser difícil, mas você tem que fazer isso. Ali a gente via um gesto de amor, apresentado de uma forma um tanto quanto brusca. Agora, no caso da Susan com a Elizabeth, você não via amor. Não via nada. Via um projeto, como se ela estivesse montando Lego. Era um projeto de ciências da mãe dela, né? Vamos falar a verdade. É o projeto de ciência, e assim, ela fica sem amparo porque ela não tem um pai, ela não tem um irmão, não se falam em parentes, porque também ser parente dessa mulher deve ser uma coisa insuportável. A mulher, né?
E aí, ela não tem ninguém a quem recorrer. Ela tá lascada, coitada. Não, assim, ela fica literalmente, como é que chama? Literalmente jogada ao vento. E lembra quando traduziram aqui no Brasil um livro chamado Grito de Guerra da Mãe Tigre? Eu já ouvi falar desse livro, mas eu não li, não. Eu também não li, mas o nome eu já ouvi sim. Já pensou ficar. É que assim, é muito difícil isso, né, gente? Educação, educar uma criança é complicado. E muda muito conforme a cultura, né? A minha irmã fez uma parte do doutorado dela na França. Ela falou que ela via as mães andando com as crianças na rua e pensava, gente, no Brasil é totalmente diferente. É de cultura mesmo, são culturas, total, né? Culturas mudam. A gente vê no Japão, por exemplo, Japão, Coreia, Japão, Coreia, o chinês eu não tenho certeza, mas Japão e Coreia eu tenho, onde a pressão feita em cima de adolescentes é tanta que, infelizmente, lá o número de suicídios é alto. Muito grande, principalmente no Japão, né? Mas na Coreia também. Na Coreia também. Na China tem muita gente. Na China, tanto que lá você só pode ter um filho. E tinha umas coisas mesmo deles jogarem criança fora e etc, sabe? É complicado, né? Não, e assim, é muito complicado. Então, e hoje em dia a gente está vendo que, assim, acho que talvez o fato da Elizabeth não ter essa ligação emocional com a mãe fez com que ela enxergasse o problema de uma forma menos traumática, mas o trauma dela parece meio que ameniza, porque ela fica assim, ok, eu tenho um problema, mas eu tenho um problema maior para resolver, então vamos resolver o problema maior, ficar viva. Depois eu vejo com a minha mãe o que eu faço. Outros personagens, outro tipo de personalidade não teria resistido a essa mãe nem até o pré. Não mesmo. A Elizabeth foi até o 2º grau, até o high school, já estava nas portas da universidade. Então, assim, é muito complexo. E é muito doído ver a forma como a Elizabeth foi criada. Assim, eu ficava pensando, gente, por que essa mulher virou mãe? Eu também não consigo. Isso é uma questão, assim, para mim, que, tipo, o que essa criatura quis ter uma filha? É para criar um clone dela, né? Se desse, ela teria feito um clone. Se desse, ela teria assim, deixa eu voltar, eu mesmo, né? Ela quer se replicar. Porque ela é tão boa, tão perfeita, tão projeto de Deus, arrumou, não adiantou nada. Por outro lado, vamos dar graças a Deus, porque ela deu uma educação tão esmerada a Elizabeth, que permitiu que a Elizabeth se virasse depois que ela ficou sozinha no mundo, né? Verdade. Vamos ver o lado razoavelmente positivo. Afinal, não é todo mundo que sai falando russo, falando 4 idiomas, sabendo se virar e tendo as curiosidades, podendo se virar. Para mim, aquilo foi o fim da picada. Não tem nada a ver com a área dela. É assim, se ela tivesse aprendido um idioma que tem a ver com a profissão, coisa assim, não fazia sentido, não, mas não, é porque ela era doida, não, ela era inteligente, doida no sentido, né? Ah, vou aprender russo. O russo parece que não estava assim, né, na vida. Eu li o livro todo, mas eu não fiz marcações nele, então tem hora que não dá para lembrar certinho o que ela fala. Mesmo assim, ela não sabe russo muito bem. Detalhe, né? Ela tem noções. É tão fácil, né? De falar, tão fácil de aprender. Nossa, gente. Estudei francês 2 anos, pergunto se eu sei. Eu acho tão difícil de falar, agora imagina russo. Facinho. E aí, a gente é apresentada a outra personagem, a Abigail. A Abigail mora no interior. Agora eu esqueci, gente, eu anotei. Indiana. Olha, peraí, vamos ver. Arkansas. No Kansas, né? Arkansas. Arkansas. Tá. Porque eu lembrei que era Montanhas Ozark, mas eu não lembrava onde era. Então, assim, aí a gente sai. Exato, é isso mesmo, Daniele, porque outro não aguentaria a marimba, não. Acho que é por isso até que, assim, a gente, se fosse na vida real, a gente falaria Deus sabe o que faz, né? Mas aqui, ela fala russo, alemão e francês. Tudo a ver uma coisa com a outra.
Bem que tinha um diálogo muito grande entre Rússia e França no início do século, mas enfim, no início do século passado, né? Mas enfim, voltando para cá. Aí, a gente está agora numa cidade do interior do Arkansas e a gente está conhecendo as pessoas que moram nessa pequena cidade. Ô, Renan, eu acho que só o russo que não é. Porque alemão e francês... Alemão e francês tinha a ver com a história dela ser neurocirurgiana. O russo, eu acho que meio que foi aquele insight de rebeldia dela. Tem que estudar francês e alemão, vou estudar russo. Mesmo se ela estudasse mandarim, mas do jeito que ela iria conseguir aprender mandarim facilmente. Pra gente é difícil pra caramba, né? É um alfabeto, como é que chama, gente? Tem uma dinâmica totalmente diferente das línguas latinas. Então, vamos voltar lá para o Arkansas, né? Aí a gente vai para uma coisa que Nora adora escrever, cidades pequenas e sua agradável dinâmica. E ela também coloca um delegado. Ela narra a rotina dessa cidade pela ótica do delegado, que é o Brooks. Que o Brooks voltou para essa cidade, nasceu ali, mas ele foi morar em Rock, virou policial, estava trabalhando lá. Mas aí o pai dele teve um problema de saúde, aí ele, vou voltar. Ele volta. Alguns preferem a loura, é engraçado. E o Clinton, será que a gente depois vai fazer as contas de quantos livros a Nora Roberts vendeu enquanto está acontecendo a contagem da eleição americana? Boa, vou fazer as contas. Eu até pedi minha mãe aqui, mãe, se por acaso acabar, você bate na porta e faz um sinalzinho para mim. Porque, gente, eu já não estou aguentando mais. Todo dia eu vou dormir e falar, acaba, pelo amor de Deus. Mas e olha que eu não sou nem americana, tecnicamente, diretamente não vai refletir nada na nossa vida, vai receber os reflexos aqui tem direto, mas eu penso, gente, que coisa angustiante esse povo, pelo amor de Deus. Não é que fica lá contando papelzinho e demora o negócio. Exatamente, Daniela, a gente sai daquele clima de tensão, de tá tudo perdido, como é que essa menina vai se virar para uma cidade do interior, onde o xerife está lá cuidando da vida dele, a mãe do xerife é uma remanescente da era hippie, tá lá, a casa dela é toda desenhada, colorida, toda. Ou mulher enxerida, hein? Oi? Ou mulher enxerida, né? Pressão sua. Pressão sua. Pressão sua, querida. Aí tem o pessoal que vai no mercado, tem o pessoal que vai no bar, aí no bar tem uma garota que está arrastando as asas para o delegado, também arrastava as asas para ela, mas aí não estava achando mais interessante pela aquela coisa de quando eu estava na escola eu te queria, você não me queria. Tem encrenqueira, porque tem a família que tem o caso de violência que toda vez é tudo igual, a mulher reclama, diz que foi agredida, desprendeu o cara, no dia seguinte ela fala que não foi, que ela caiu, tropeçou, foi desastrada, e aí sempre o ciclo vai se repetindo. Tem o cara que acha que só porque tem dinheiro pode fazer o que quiser na cidade, ou seja, a gente sai daquele ambiente, salve-me pelo amor de Deus, para uma cidade do interior do Arkansas. E nessa cidade é uma moradora que ninguém conhece. Ela mora numa casa bonita, isolada, no fim de uma rua, um cachorro que deve ser do tamanho do rinoceronte, porque cada um que chega lá fala que o cachorro é enorme. E aí o que acontece? De vez em quando essa moradora interage socialmente por obrigação com outras pessoas, ou seja, ela vai no mercado. Numa dessas idas ao mercado... É tipo a gente na pandemia, né? Na pandemia, né? Numa dessas idas ao mercado, o xerife ficou olhando lá, o delegado lá ficou olhando para ela e falou assim, vou conversar com ela, achei ela curiosa. E aí, quanto mais ele tenta puxar assunto, mais ela quer manter o distanciamento social. E olha que a gente está 5 anos antes da pandemia. Ela fica tão desconcertada dele atrapalhar o ritual sagrado dela no mercado que ela pega as coisas e vai embora. E aí... da menina. Coitada da moça lá do garçonete lá, tadinha. Mas aí, o que acontece?
A moça fica tão desconcertada porque ela tem um ritual todo de fazer a compra. Eu também tenho um. De semana passada, minha compra demorou, foi pouquíssimo, porque eu e minha mãe foi fazer a lista de compras. Eu já fiz a lista de compras pelo caminho que eu ia fazer no supermercado. Aí eu não precisava ficar indo, voltando, indo, voltando. Eu falei, não, daqui tem isso, aqui tem isso. Quando o meu pai chegou para me buscar, ele disse, você tá com esse carro desse jeito? Já tá cheio. Eu tô, é claro, você acha que eu aqui? É, método Roberta, 2 horas na rua, limite de paciência ultimamente com os seres humanos. Eu demoro no mercado. Eu demoro, só que eu sou metódica também. Eu tenho a lista e eu passo em todos os, sabe? Eu tenho aquele negócio de entrar no corredor daqui, na sequência. Quem fica comigo enlouquece. Não, eu vou pela esquerda, aí tem feijão, arroz, tem... Aí já vai assim, ok. Eu volto, pego açúcar, quando precisa, tá pegando mais. Aí vai, tem o vinagre, tem os temperos. Aí vai do outro lado, tem o molho, tem o macarrão. Eu já vou fazendo tudo assim. Depois pego o outro corredor, vou para os frios, pego o outro, vou não sei o quê. Eu não tô na porta do caixa, e aí no carro coloca itens iguaizinhos juntos, porque aí passa no caixa. Atenção, pessoas, eu aprendi isso, nunca mais deixei de fazer. Não vai colocando ao Deus dará na raia da você leva uma vida para passar. Se você for levar 3 iogurtes, coloca os iogurtes juntos, coloca tudo igualzinho junto, que facilita a moça do caixa e você sai mais rápido e a fila demora menos. Momento, Roberta, compradora, shopaholic. Mas assim, descobrir a pólvora. Se você compra vários itens iguais, coloque ele junto. A moça lê um código de barras, aperta lá 3 vezes e passa tudo. Não fica, passe isso, passe aquilo, passe não sei o quê, passe não sei onde. Quando você vê, você tá lá quase dormindo. Eu ficava cronometrando o tempo que eu gastava. Falava com se eu vou passar. Mas você já não fazia isso antes? Eu achei que saía todo aquelas bem idiota. Eu achei que as pessoas fizessem isso, de deixar tudo meio aglomerado. Não deixa? Nada. Eu já vi gente aqui que chega com aquele carro lotado e aí vai jogando tudo a Deus dará. Aí leva uma vida para passar. Teve uma vez. Não, eu arrumo até o carrinho. Sabe o carrinho? Meu carrinho é todo arrumadinho, assim, todo organizado já para. Eu um setor, porque você olha, aqui as coisas de limpeza já ficam tudo junto, as coisas disso. Porque, gente, tá tudo juntinho. É uma mania de você ficar na fila e ver aquele povo jogando de qualquer forma. Eu falei, como é que você quer ver? Não vou levar mais que 5 minutos nessa esteira, eu vou passar isso tudo rapidinho. Não deu outra. Tinha uma pessoa, vai demorar, então não pode ficar aqui que você vai ver que eu vou passar isso rapidinho. Não deu outra. Às vezes demora mais o cartão dando piti ou a máquina de leitura do cartão que resolve acabar naquela hora e dar piti do que passar a compra. Entendeu? Mas aí por isso que eu entendo a menina, entendeu? Porque ela já devia estar com o roteirinho todo na cabeça. Eu quero azeite, eu quero morango. O que esse xerife está fazendo aqui? Não, delegado, o que esse delegado está fazendo aqui? Desgraçado. Falando no meu ouvido, está proibido comprar vinagre de framboesa, é coisa chata. Tanto que ela tem, e aí acho, por alguma razão, que eu confesso que isso depois me mudou profundamente. Todo mundo achar que a casa dela era drive-in. Porque o delegado foi, aí a mãe dele achou, já que você foi, eu vou também. Vou levar uma torta. Eu não quero receber visita, já estou entrando. Mas não sei o quê, pega o vinho. Então, gente, limites não existem na cidade do Arkansas. Ainda mais com a mãe de xerife, né? Nossa, gente. Entrou, levou a torta, sentou, ficou falando, e a mulher só olhando assim, eu preciso... Assim, regra de etiqueta, na cabeça dela estava lá o arquivo, regra de etiqueta. Jogar a pessoa para fora de casa né? Aquela coisa, fazer igual nos desenhos que você pega a pessoa e faz... Se fosse no Animaniacs, a mãe de xerife eu voado pela porta. E o cachorro lá que parece um rinoceronte ficaria cantando. Mas E acontece isso com a coitada da nossa Abigail. E eles decidem, e o xerife fica curioso sobre ela, porque afinal de contas, quem precisa de um revólver para ir ao mercado? Nos Estados Unidos, eu achei curioso ele ficar surpreso com uma pessoa estar armada nos Estados Unidos. Se fosse aqui, na minha cidade, se eu não soubesse que a pessoa fosse, sei lá, da polícia, tivesse porte de arma, eu ficaria surpresa. Mas nos Estados Unidos, onde
pelas normas dele, é permitido que a pessoa tenha um porte de arma. Eu tô assim, gente, que cisma mais do além. Lá você compra a arma no Walmart, né? Vamos no Walmart comprar. Pessoas andam armadas nos Estados Unidos. Que cisma foi essa, meu filho? Me desculpa, mais farrapada para aproximar dos outros. Ô, Daniele, mas se ele atrapalhasse também o meu roteirinho no supermercado, eu ia ficar irritada, tá? Ia ser meu segundo. Detalhe, quando atrapalha, fica falando, né? A pessoa fica lá conversando com você e você querendo sair fora, coitado da mulher. Meu nível máximo de irritação é alguém atrapalhar meu raciocínio numa livraria. Fora as condições, assim, dentro das condições normais de temperatura e pressão, ou seja, eu estou alimentada e não estou com sono. Se eu estiver com fome, com sono, na livraria, alguém vier me atrapalhar, cara, eu vou virar o demônio das tasmânia. Aí eu acabo, não, vou embora. Porque não dá, gente. Eu gosto de sossego, eu gosto de chegar, olhar as coisas. Se eu estou no supermercado tentando escolher qual vinagre eu vou trazer, aí vem um delegado e começa a perguntar, a fazer o IBGE. Quanto tempo você mora aqui? Quem é essa família? Não dá para você virar para o delegado e bancar a Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, você assim. Não dá. Você está lá tentando escolher qual vinagre que você quer para a receita que você vai fazer. Que delegado mais inconveniente, já vem com a desculpa. Ah, não, eu percebi que ela estava armada. Querido, nos Estados Unidos a treta é justamente essa, as pessoas andam armadas, não todas. Seria estranho se ela não tivesse com arma, né? Daí fala assim, você não tem uma arma. Se todo mundo aqui tem uma arma e você não, você é estranha. Mas não, gente, eu achei sim. Daquelas coisas assim, sei lá, sabe, cismas maiores que ao longo da releitura. Então, essa foi uma. E aí ele começa a bisbilhotar. Ele vai e perturba lá. Ela tá na casa feliz, com aquele cachorrinho que parece um rinoceronte, o Bert. Cidade pequena, gente curiosa. Cidade grande, gente curiosa também. Bairro, gente curiosa também. Não, é muita gente interessada, rastreando a vida dos outros, gente. Que isso? Só falta ela colar um adesivo no carro, rastreado, fofo. Creio em Deus, pai, não precisa disso tudo, não. E aí o delegado fica lá atrapalhando a coitada do raciocínio da Abigail. A Abigail trabalha em casa, né? Obviamente. Né? A Abigail, essa visionária, já estava entendendo o distanciamento social 5 anos antes dele ser necessário. Ela já tinha home office. Ela já evitava contatos desnecessários com outros seres humanos. Ela não queria ninguém encher a paciência dela. E já tinha uma casa grande para poder ficar ao ar livre tranquilamente. Aí veio o delegado e começa a bagunçar o coreto da Abigail. E a mãe ele vai ele vai na casa dela, fica falando, ela só fica olhando para a cara dele. Gente, eu acho que eu ficava assim, meu Deus, eu entendo ela totalmente. O que é a coisa mais chata você querer? Você está lá focado no trabalho, né? No trabalho, estou lá escrevendo um texto e você é interrompido por uma coisa aleatória, sei lá, tipo igual outro dia que teve aqui, falta de energia. Você está precisando trabalhar, está precisando escrever, de repente apagão no teu bairro, você fica, poxa. Aí eu vou comparar, o cara foi literalmente a falta de energia, porque você está lá, o teu raciocínio está no fluxo, aí vem o delegado para querer continuar o IBGE, fazer o censo dele lá. Mas a sua família, onde? Você anda armado? O seu cachorro fala francês? Aí você, por que você não sai com a gente? Porque eu não quero ver gente, eu quero ficar quieta em casa. Cadê? Então, eles não ficam pedindo lá, toda hora eles não levam direito lá as emendas. Tinha que ter uma emenda para assim, eu quero sossego. Só isso. Deixa em paz. Sai do meu pé. O problema é que cada vez que ela dava sinais, mas sinal mais claro que aquilo, gente, só Réveillon e Copacabana, entendeu? A hora que estouram os fogos. Ele não tinha como ele não entender que ele não era bem-vindo, mas ele mas ele se fazia não entender, é impressionante. Ele fez de besta, bancou o sonso e ficou indo lá encher a paciência dela. Aí lá pelas tantas ele arrastou ela para os problemas da cidade, que ela se viu envolvida numa treta lá. Tipo, nem eu com isso, filho, eu tô lascando com a cidade.
E outra, a mãe, né, teve assim, a primeira quebra, porque ninguém entrava na casa. As pessoas chegavam no máximo até o portão, deixavam as encomendas, pegavam não sei o quê. Quando o delegado conseguiu entrar na casa e soltou essa notícia, virou meio festa da uva de São Roque. Aí a seguinte foi a mãe dele com a torta. E aí volta o delegado. E aí acontece até vandalismo na porta da casa dela. E aí depois vem a consequência desse vandalismo, resolve também bater na porta da casa dela. Virou assim, gente, ela tinha sossego, de repente o negócio mais animado que o drive-in. Todo mundo passava lá. Isso porque ela morava numa rua isolada no final da rua. Ela literalmente tá assim, só faltou colocar a placa, não quero ver gente. Ah, mas ninguém entende, né? Aí é só você falar, não quero, todo mundo decide. Só faltou, assim, sem brincadeira, faltou um trio elétrico com a Ivete Sangalo em cima, passando na porta, cantando tiro o pé no chão. O resto foi tudo acontecendo lá. Né? Gente que diz que está perdido na mata e cai no meio do quintal dela. Tá de tudo. Entendeu? De tudo. E aí, assim, obviamente, né? Conforme a história vai andando, a mole pedra dura, tanto bate até que fura. O Brooks, que é o delegado barra recenseador do IBGE, barra curioso, barra filho da pessoa mais curiosa da cidade, consegue estabelecer um vínculo estranho, né, parodiando o Notting Hill. Estranho, but surreal. Estranho, mas surreal. Ele consegue estabelecer um vínculo com a Abigail. Um vínculo muito fininho, porque ela dá os... assim, isso é uma pessoa que fala nada sobre si mesma. Ela não tinha motivo. O que ele ia descobrindo era o que ele observava na casa. Ele perguntava para ela, você cozinha? Sim. Óbvio, se ela tá no mercado comprando o vinagre de framboesa, não, ela vai tacar fogo no... Vai fazer um ritual lá atrás e vai... Né? Vai pôr fogo na floresta. A sua casa tem sistema de segurança? Sim. Você está armada? Sim. Seu cachorro é grande? Sim. Tipo, cai fora, né? Gente, então assim, o que mais ela tem que fazer para ele entender assim, me deixa em paz? Mas tudo que ela fazia, ele entendia, vou voltar. E ele continua voltando. Aí lá pelas eu não vou falar aqui, infelizmente, mas porque acaba sendo uma cena tão engraçada, porque ela faz o raciocínio todo do, ok, quanto mais eu falo não, mais ele quer. Então tá, eu vou falar sim para ver se ele vai embora. Mas o jeito que ela explica isso para ele, ela explica de uma forma tão olha, passei no mercado, comprei uma manteiga e fiz um misto quente. Assim, tipo, normal. Tipo, zero emoção. Aí que ele fica mais curioso ainda, e aí ele vai tentando, porque, na verdade, por conta de uma ação armada nos Estados Unidos, ou seja, uma coisa chocante, pelo menos para o delegado, ele quis saber mais sobre ela, percebeu que ela tinha segredos, ficou se enfiando no meio dos segredos dela. Ela, obviamente, não queria contar para ele os segredos, porque já era confusão demais só para ela. E ela não precisava mais gente lá. E... Não, pois é. A mãe dele, a Anne, é uma figura. Tanto que uma sugestão dela, da Abigail, ele usa uma sugestão da Abigail para dar uma alegria à mãe. É uma pessoa legal. Agora, né? Limites. No Globo Repórter, vamos conhecer Kansas, onde as pessoas não conhecem a palavra limite. Zero. E limite. Ele é obtuso de propósito, né? Porque você acha, o cara é um delegado de polícia, o cara é investigador. Você acha que ele realmente não sabe que ela não quer que ele fique lá? Ele sabe, mas ele tá nem aí, ele quer... Totalmente sonso. Ainda foi pesquisar sobre ela na internet, achou lá que ela tinha um monte de arma. Mas por que ela tem esse sinal? Gente do céu, se o porte de arma fosse proibido nos Estados Unidos, quanto problema não teria sido evitado? Pelo menos nos últimos anos, que a gente fica vendo, infelizmente, aquelas notícias que chegam de lá. Sim. E que depois algumas pessoas ainda resolvem replicar. Mas, enfim. Aí, de forçar a barra, ele acaba estabelecendo uma ligaçãozinha mínima, mas assim, um fio de cabelo de ligação, que é para, vindo da Abigail, pode dar uma festa, que é o máximo que ela vai permitir a alguém. E aí ela acaba se envolvendo, como eu disse,
problemas da cidade, porque enquanto o delegado estava lá, bisbilhotando a vida dela, a cidade estava com outros problemas. Né? Tinha lá uns maluquinhos, uns vandalistas, não. Tinha uns vândalos lá que achavam que porque tinha dinheiro fazendo vandalismo na cidade, tinha o casal encrencado lá da família, gente, teve até trote. Vocês têm noção, teve até trote para a delegacia. E o delegado lá encapou o mistério do vinagre de framboesa. Acho que é isso mesmo, que é isso que ela está comprando. Era vinagre ou azeite de framboesa? Enfim, era um vinagre, um treco lá específico. Vinagre. Acho que é vinagre, né? Eu acho que era. E aí, assim, até parece. Também, o Renan, Eu acho que assim, a Nora traumatizou a gente tanto no primeiro bloco, na primeira parte da história, com a mãe da Elizabeth, que colocou a Sunny para ser esse contraponto, como o Renan falou. Assim, olha, gente, nem todo mundo é aquela mulher doida, não, tá? Existem mães. E existem mães como a Sunny, que aparece com uma torta na casa de uma pessoa que não quer visita, entra, conversa, fala, até a mulher perdeu o rumo, não sei o quê, e depois volta e fala assim, adorei você, vamos voltar outro dia. Vai lá em casa no churrasco. Então, vai lá em casa. Eu vou voltar. A hora que fala assim, eu vou voltar, outro dia ela vai ficar assim, aquela cara assim, hã? O quê? Meu Deus, já... Então, assim, não, vou fazer uma agenda, que eu já tive o máximo de interação que eu permito com gente muito expansiva. Né? Gente muito extrovertida não funciona aqui, não. E ela se envolve também nos problemas da cidade. E aí, lá pelas tantas, a gente tem a descoberta, né? De tanta o Brooks descobre o segredo da Abigail. E aí eu não posso falar mais nada. Eu ia falar isso agora chega de... Isso não vai dar uns spoilers grandes aqui. Não vai dar spoiler, mas basicamente o que a gente vê é o seguinte, como a Daniele falou, a Nora consegue mudar o clima do livro, ela coloca um clima tenso, trágico, não sei o quê. Aí ela vai para essa cidade, esse monte de gente abelhuda. Aí ela lembra assim, olha, peraí, você lembra aquele início lá? Não esqueci dele não, peraí que eu vou trazer ele de volta. E aí a gente tem a grande solução, porque, como eu disse, o livro é dividido em 3 partes. Liz, Abigail e Elizabeth. E aí a Nora sabe construir essa jornada dessa personagem de uma forma que a gente consiga ver vários aspectos dela e solidarizar com alguns deles. Eu fiquei muito solidarizada, eu falei, da história do mercado, essas visitas que brotam na sua vida, que você faz, mas por quê? Na verdade, não tenho nada contra visitas, gente. Eu tenho contra visitas que querem saber muito da sua vida. Né? Visitas uma pessoa mesmo, na rua mesmo, outro dia eu já passei por um momento desse que você tem que virar a pessoa sutilmente falar, mas é o censo do IBGE? Porque tem gente que não disfarça, entendeu? Tem pessoas que nasceram com 0 desconfiômetro. Já olha para tua cara e não sei se elas pensam que estão no censo ou que estão no programa de entrevista desses aí e começa. Mas como é que você tá? Você tá bem? Você tá casado? Começa a responder umas coisas que a pessoa, ela no começo ela tem que verdade, depois informação. Mas você nunca respondeu umas coisas absurdas. Não, eu tive que apelar para... Como é que tá sua mãe? Como é que tá não sei o quê? Como é que tá não sei onde? Aí eu tive que virar e falar assim, quando ela perguntou de uma tia, você não tá sabendo não? Minha tia morreu. Daí a pessoa não vai perguntar, mas como que morreu? Quando morreu? Não, assim, morreu? Sabe, eu literalmente usei essa estratégia. Para acabar com a conversa, eu tive que falar da morte da minha tia. Para ver se a pessoa desconfiava. O quanto profundo ela estava tentando ir. Mais profundo que isso, eu não sei, acha pressão. Eu começo a falar, eu tenho um compromisso, ó. Não, mas tem gente... não sou mal educada, mas eu respondo umas coisas, tá todo mundo bem, tchau, tô atrasada, estão me ligando, tchau. Não, mas, Rosana, tem gente que, sabe, parece que nasceu nas montanhas Arkansas, limites, não conhecem. Eu sei. Você tá bem, você tá não sei o quê, você engordou. Essa foi ótima também, a pessoa que falou que engordava. Você tá gorda, hein? Eu tô assim, graças a Deus. Tô com saúde, graças a Deus também. Significa que eu ainda estou alguma coisa. Pior seria se eu não estivesse. Então, assim, tem gente que tá comprar comida para mim, né? Assim, eu compro. Não. Tem gente que, lamentavelmente, assim, eu não sei se por bem ou por mal, algumas por bem, outros realmente não fazem isso por bem, mas tem gente que não tem tato. Não tem mesmo.
Tem gente que é desagradável, tem gente que não tem tato, entendeu? O que eu tô falando, não tem limites. Uma coisa é você virar pra pessoa e falar, tudo bem, como é que você tá? Tá ótimo. Você não quer o relatório da vida dela. O máximo que você pode falar assim, sua família vai bem, tá todo mundo bem? Ah, que legal. Não, e assim, e outra coisa, existe também como é que chama? A proximidade. Não é com todo mundo que você vai chegar falando, e é você, como é que você tá? E sua mãe? E seu gato? Seu periquito? Papagaio? Tá todo mundo. Tira o pelo. Não é. Entendeu? Tem gente que não entende isso. Mas, minha filha, mas você quer saber da minha vida pra quê? Como diz o Renan, obrigado, fico muito feliz. Porque tem gente. Se você está falando com alguém que é um amigo muito próximo e a pessoa pergunta: você acha que eu engordei? Eu respondo. E eu prefiro que a pessoa fale para mim também. Eu não... Sabe, mas a dinâmica é diferente. Não é uma pessoa que vem falar com você e fala: nossa, menina, você engordou. Olha, assim, pensa no aleatório, muito aleatório. Sei lá, a pessoa te viu na rua, nossa, você engordou, grossa. Aí não dá. É que vem, vai, você pedir tua opinião. Sabia que você era balança agora? Balança de precisão. Você não paga a minha comida, tá enchendo o saco por quê, né? Oi. Mas se eu tivesse emagrecido, você ia falar que eu tava magra, e aí? Que saco esse povo, gente. Tá passando fome. Aí, por isso, voltando, por que a gente tá falando isso tudo? Porque eu entendo a angústia da Abigail. Renan, é por isso que eu tô falando, gente. Tem gente que não tem noção. Noção zero. Tem gente que não tem limites. Às vezes a pessoa que ele acha que tá fazendo tratamento que o remédio retém líquido no corpo. Isso já aconteceu comigo. Eu tava tomando antialérgico, vem com aquela corticoide simpático, corticoide, cheia. Essa pessoa tá enorme, mas não é, ela tá retendo líquido do corpo por causa de um remédio. Corticoide é o demônio. Corticoide, meu filho, você vira uma lua cheia, lá, nem eclipse, não sei nem o que você vira uma bola por causa do remédio. Você vai ficar bem, mas depois desse processo. Então, assim, as pessoas às vezes faltam um pouco de sensibilidade no trato com as outras. Ai, Jesus. Tá vendo? Né? Tô falando? Tias e tios. Preciso dar mais exemplo. Vovós. Eu preciso de dar mais exemplo, gente. Aí eu tô falando isso tudo porque, nossa, não tem nada a ver com o livro. Não, na verdade, a gente tá citando aqui uma passagem específica do livro, porque é irritante. Eu me vi no lugar dela, pensando assim, gente, eu tô querendo trabalhar. Teve uma hora que foi exatamente isso. Ela estava trabalhando, fazendo um processo, quando ela olhou quem estava na porta, o delegado abelhudo. O que você tá fazendo aqui, né, criatura? Assim, meu filho, você não tem trabalho? Não, porque eu não tenho trabalho. E aí, assim, as pessoas não tiveram limite nem noção com o respeito das regras de distanciamento social que a Abigail tanto prezava. Por um lado, foi bom, porque vai ajudar ela a quebrar um padrão da vida dela e resolver problemas. Por outro, a gente entende a angústia desse povo disfarçado de IBGE. Chega lá, oi, tudo bem? Como é que você tá? Como é que tá a tua família? Como vai você? Eu preciso saber da sua vida e por aí vai. Entendeu? Que coisa irritante. Mas isso que eu tô falando, gente. Voltando ao livro, isso tudo porque eu tô citando um treco cá no meio, mesmo assim, sem contar a história. Aí vocês vão ler para descobrir essa confusão toda. Mas, basicamente, a Dona Nora faz mais um romance policial, com uns momentos muito engraçados no meio, com outros momentos tensos, alguns momentos angustiantes. Uma personagem, uma protagonista, fora do padrão, porque, como eu disse, né, eu já percebi isso antes e percebi agora algumas características dela, eu vi de outra forma, né? Depois de algumas leituras, eu vi de outra forma algumas características dela. Parecia, na verdade, eu achando uma coisa e é outra. E ela assim, por ela ser uma heroína extremamente racional, permita com que ela lide com as coisas de determinadas maneiras que outras heroínas não lidariam. Sim. Ela não é heroína comum, né? Exato. A Elizabeth Lisa Abigail não seria heroína do filme de terror, que ao invés de correr para a porta e pedir ajuda, ia subir a escada para o lugar mais difícil da casa e ia morrer. Sabe por quê? Eu queria entender isso, sabia? Eu queria entender, não. Eu sei que é para ter o filme, mas você já reparou que todo filme de terror, todo, não tem uma escapatória. O QI
de todos eles, assim, tem uma regressão, né? Eles passam a ter um probleminha ali, não tem? Não, gente. De todo mundo. Não só de terror, não, porque hoje também acho que a minha mãe pegou, pulando de canal lá, pegou uma desses filmes de. Eu não sei se é Alien, se é Predador, pegou um treco desse não, lá. esses filmes que tem horror, terror, um monte de gente atirando no bicho. Aí eu só olhei pro lado e falei assim, é Alien Predador. E minha mãe, o que acontece? Se ele morreu, lógico que não, né? Não deu outra. Quando ele caiu lá, chegou todo mundo perto, ele começou a matar todo mundo. Mas isso aí é um negócio de quando tem o horror ou o terror envolvido, né? É impressionante. É impressionante. Então, tá falando. Por ela ser racional e direta, ela estabelece. Eu gostei muito disso. Eu queria ter um pouco dessa disciplina que ela tem. A gente já falou, a Nora tem isso e a Elizabeth, a Abigail Liz tem isso também. Ela estabelece um roteiro, ela vai nesse roteiro. Por isso que eu não tinha entendido quando eu li 5 anos atrás e li agora. Eu achei, nossa, mas a solução foi mágica. Não foi mágica. Eu achei, não, foi uma solução muito rápida. Não foi rápida, foi uma solução construída ao longo do tempo. Eu demorei para enxergar isso, porque eu sou pateta, ela não é. Porque, sei lá, acho que um dia que eu li isso aqui, eu devia estar com gêmeos muito assanhada, e quando gêmeos assanham, tem dia isso, tem dia que. Gente, eu sou escorpião com ascendente em gêmeos. Pensa no sofrimento dessa criatura. O escorpiano querendo ficar quietinho no canto dele, geminiano falando até sozinho. Mas com tanto que ele fala. Aí você tá lá quieto lendo o livro, gente, não, mas já pensou que não sei o que não sei onde, você cala a boca, eu só quero ler. Aí a tua atenção peças, você bancadora, né? Oi, meu nome é Nemo. Nossa, Nemo, que nome bonito. Né? Mas tentando não falar, gente, olha que legal, a gente faz uma live inteira sobre um livro, graças ao bom Deus não dá muitos spoilers, né? Isso que eu tô tentando, porque o livro é muito bom. Né? Nora não decepciona. O que acontece, Beta, é que a gente põe um monte de aleatoriedades que não são aleatoriedades. Elas têm paralelos com a história. Né? O livro. As pessoas têm que ler o livro para entender por que diabos a Roberta está cismada até agora com o roteiro do mercado e vinagre de framboesa. Ô, Daniela, de que dia? De que dia que você é? Eu sou de semana que vem. Aqui, assim, eu comecei a fazer festinha para mim. Mas esse negócio de fazer a festinha é bem geminiano, né? É os gêmeos que gostam da festinha. Não, gente, eu falei, quando eu vi o filme Divertidamente, eu fiquei assim, gente, aquilo sou eu. Especialmente aquela parte no finalzinho onde eles vão mostrando os cérebros de todo mundo, o cérebro do gato. Eu pensei, achei. É isso aí que tá na minha cabeça. As betas Divertidamente são isso aí. Achei a explicação pro meu modo de pensar aleatório. Só pode ser. Mas tentando. Então, assim, quem não leu, deve ler. Acredito que vai gostar muito da história, porque a Elizabeth faz valer a pena os percalços que ela passa, inclusive com a Dani. Foi no aniversário, foi no Halloween, né? Foi no Halloween, Foi junto com a Carol também, do Mulheres Românticas. Saudade. A Carol e Halloween também. Eu faço que é a Carol, aí a semana depois é o meu. Enfim, fica quieto. Aí é um livro muito bom, com essa protagonista que nós falamos em comum, com um homem Nora Roberts / marca registrada. Esse aqui é daqueles que a gente gosta, não é daqueles que a gente quer tampar pela janela do Alto do Oregon, não. Esse aqui, apesar de ser abelhudo e recenseador em momentos inoportunos, ele é bem legal. Entendeu? Assim, não é de se jogar fora, não. E, né, também temos a mãe, né? A mãe participante, a mãe das tortas, a mãe que chama para o churrasco, a mãe que se convida para o churrasco. Temos a cidade pequena, onde temos tretas em andamento, até briga em porta de igreja tem nesse livro, gente. Vocês têm noção? Assim, essa cena da briga da porta da igreja ficou parecendo aquelas novelas das 6 que sai voando torta para cada lado. Tudo tipo bem com a sua pimenta. Mas assim, o assunto era sério, o tema da briga era sério, mas eu juro que teve um momento que eu fiquei pensando assim, cadê a torta?
Cadê a top? Só faltou isso. Então, assim, tem as tretas e tem um assunto que você pensa assim, ah, que bom, esquecemos o que aconteceu no início. Não, não esquecemos o que aconteceu no início, isso vai voltar. E aí você vai ter que ver o desfecho que isso vai ter. Porque, né, como a gente volta e meia fala, na vida também, né, toda ação tem uma reação, toda escolha tem uma consequência. Então, chega um momento em que é necessário um acerto de contas para colocar tudo bonitinho, arrumar, né, fechar a saga iniciada lá na menina que teve um momento de rebeldia, cortou o cabelo, pintou de preto, fez uma identidade falsa e terminou em sangue. Então, vai ser necessário concluir isso. Não fica pontas soltas nesse livro. Eu que gosto dos russos, fiquei decepcionada. Não ficam pontas soltas nesse livro. Vamos corrigir o português, né? Já está tarde, mas o psicotécnico está funcionando. Você sabe que eu adoro um livro com um russo, né? Mas esse aí não é bom. Não, eu fico meio... Eu lembro sempre do Nikolai, né? Do meu Mikhail Baryshnikov por Nora Roberts. Né? Olha, eu queria tanto Mikhail Baryshnikov, peraí que eu vou escrever um. Foi isso que ela fez. Mas tem alguns padrões que são meio cansativos, às vezes, de ler. E vocês estão ouvindo de uma pessoa que passou a vida lendo o livro da Arlequim, né, gente? Romancinho de banca, né? Então, quer dizer, eu já sei que todo grego é rico, mesmo o país está economicamente ferrado, né? Todo italiano é da Sicília, sendo a Sicília uma ilha, assim, deve ser uma ilha do tamanho da Rússia. Nos livros da Arlequim, a Sicília é uma ilha do tamanho da Rússia, porque, assim, chove siciliano por todo lado. Italiano, os caras bonitos e ricos. Você lê o livro que passa na Itália, em 80% das vezes é na Sicília, e é isso e aquilo, é o mesmo padrão. Aí, às vezes, assim, o mais engraçado é porque os sicilianos têm um orgulho próprio. Tem uns que até brincam que são sicilianos antes de ser italiano. Ah, você é italiano? Não, eu sou siciliano. Mas você, do jeito que os livros descrevem, parece que tudo é a mesma coisa, não é? E aí tem sempre aquele mesmo padrão. Aí, depois dos 50 tons de cinza, todo mundo queria ser CEO. Você nem sabe que é uma chatice. Aí agora, com o 365, todo mundo é mafioso. Vai, gente, não. Dá para salvar, pelo menos uma coisa. Eu gosto de mafioso russo, mas eu gosto daqueles livros mais... não muito... Eu gosto mais de romance policial, vamos dizer assim, sabe? Não, eu, assim, depende, sabe? A hora que é tudo tão Ctrl-C, Ctrl-V que a gente cansa. É verdade. Entendeu? Tem uns que é Ctrl-C, Ctrl-V. Nossa, imagina a Nora, família italiana e mafiosa. Depende de qual lado da Nora a gente quer. Se a gente quer a Nora fofa, se a gente quer a Nora da série Mortal. Aí o troço ia ficar pesado. Né? Então, assim, a leitura vale a pena, tá? Para eu fazer aí a testemunha. Fazer um merchan naquelas, né? Merchan gratuito, porque nós somos boazinhas. Porque a editora nem tinha pra gente. Isso eu posso falar mesmo, né? A Record e a Bertrand, a Record, que é dona do selo, não... mas eles mandam, quando eu peço para... Não, vamos ser justos. Quando eu peço um livro para os sorteios, sabe esses sorteios especiais do fim de ano, do Nora Day, eles sempre mandam livro. Sempre. São sempre bem gentis. Mas até como que a gente conta a história, não quer daquele grupo considerado quinta idade. Entendeu? Eu faço parte do grupo considerado quinta idade para algumas editoras. Eu também. Blogueira Dinossauro, Jurassic Park, entendeu? Eu e a Beta consideradas blogueira tiazona, né, Beta? Fala aí. Não nada. Enfim, o livro tem... O Beta, só um negócio. Que daí você já vai cair... cair no estereótipo 007. Mas tem os... Ai, meu Deus, esqueci o nome do escritor que fez o Gerente Noturno, o John le Carré. John le Carré. Ele continua escrevendo... Continua não, né? Que ele já faleceu. Mas os livros dele...
E morreu? Morreu, não morreu? Eu acho que não. Não? Deixa eu até conferir aqui. Acho que não, sabe por quê? Porque quando saiu a adaptação do Gerente Noturno... Ele estava vivo. Aquela, né? Por que ela sabe da adaptação do Gerente Noturno? Porque né? Ela viu o seriado? Não! Criou vergonha na cara de Natal. Não matei o John Le Carré, mas ele está vivo, gente. Eu ressuscitei o John Le Carré. John Le Carré está vivo. Não, porque morreu foi o que eu sempre coloco até hoje. Outro que eu confundi. Gente, não, mas o Michael Crichton não escrevia espião. Não, o Michael Crichton escreve coisa Dinossauro e plantão médico. Oi? Oi? Ah, não, o Crichton o Crichton é o do Jurassic Park e também foi de Plantão Médico. O Plantão Médico surgiu de um argumento dele. Então, mas o Crichton, ele não escreve coisa de advogado? Não, também não, tô trocando os caras. Não, esse é o John Grisham. Grisham. É isso aí. Não, então, eu lembro do John. Não, ele tá com 89, eu tô olhando aqui. Ele tá com 89. Ah, sabe que dia que ele faz aniversário? 19 de outubro. Mas ele ainda é libriano. Eu fiquei com isso na cabeça. Matei o coitado de John Le Carré. Eu fiquei com isso na cabeça por causa do seriado. Um outro que faleceu, acho que foi no. Ele acompanhou. Tem um outro que escreve de espião aí que morreu tem um tempo. Agora eu não vou lembrar quem é. Porque assim, eu lembro. Não, o Sidney Sheldon eu lembro quando ele morreu, já tem tempo. Será que já tem uns 10 anos, gente, que o Sidney Sheldon morreu? Acho que já tem, né? Acho que já tem. Porque agora já estão saindo os livros inspirados nos livros dele. É verdade. Bom, gente, são 9h20, ó. A gente já falou bastante. A hora do recreio já foi longe, né? Nossa Senhora, já tem 13 anos que o Sidney Sheldon morreu. Nossa. 30 de janeiro de 2007. Eu não deve ter nem 10 anos, a doida. Enfim, quem não leu, leia. Entendeu? Tem 475 páginas, mas você não vai ver o tempo passar. Qualquer coisa, leia conta-gotas. Eu fiz uma releitura quase uma semana. Fui lendo aos pouquinhos para ir absorvendo melhor os detalhes e tentando elaborar uma forma de contar a história sem dar tantos spoilers. Tipo, o que acontece naquele momento? Só fiquei bolada mesmo com o tal vinagre, gente. Vocês desculpem, mas porque eu não gosto que atrapalhem meu caminho no... Eu não tenho paciência para atrapalhar meu ritmo de compra, porque eu quero voltar logo para casa, ainda mais em tempo de pandemia. E se tiver com fome, então, tenho paciência, ainda mais agora, porque com máscara na rua a gente não pode parar para fazer lanchinho, né? Não dá. Você não faz mais lanchinhos como antigamente, então você tem que fazer o lanchinho para casa. Aí tem que voltar rápido, né? Por isso que eu entendo, entendeu? Por isso que eu entendo a Abigail, de boas no mercado, querendo fazer e voltar para casa dela, e vir lá o delegado recenseador. Oi, você vem. Só faltou falar isso. Aí você vem sempre aqui. Seu cachorrinho tem telefone? Seu cachorrinho tem telefone? Nossa, daí... Já pra lá, né? Só faltou isso. Enfim. Isso tudo porque é um romance policial, tá? Pode não parecer, você que estiver assistindo esse vídeo, vendo a gente tendo crise de riso, é um romance policial, tem momentos sérios, mas a gente, para falar dele, acaba apelando para outras coisas. É verdade. E eu e a Beta junto é um perigo que a gente começa a dar risada pra qualquer coisa. E ninguém tem. Mas enfim. Até que a gente tá comportada hoje. É verdade, né? Bom, gente, olha, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada, Beta. Não esqueçam de deixar o like de vocês aqui no vídeo, seguir o canal da Beta, que está aí na caixa de informações, aqui na caixa embaixo do vídeo, aqui não na tela, né, embaixo do vídeo. Coloca, ó, eu já coloquei também o endereço da Beta lá, clica lá que você vai para o canal da Beta. Vamos também deixar like no vídeo da Beta e seguir lá o canal, porque isso vocês ajudam a gente, né, Beta? A continuar fazendo isso. A continuar fazendo e assim, a gente vai poder ter recursos para fazer mais coisas interessantes para vocês. Exatamente. E olha que tá no caso de supermercado, reclamando de gente com
vocação para ser recenseadora do IBGE, pelo direito de comprar vinagre framboesa em paz. Com certeza. Eles vão ler o livro e ficar caçando vinagre de framboesa. Aí chegou lá, mas não era, ó, se não for vinagre de framboesa, é algo parecido. Ela falou que gosta da gente rindo, tá vendo? Que a gente é tudo maluco aqui. Deixa eu ver se é vinagre de framboesa, porque se eu estiver falando errado o tempo todo, eu vou ficar muito triste. É vinagre de framboesa, sim. Não é azeite de framboesa. Porque a framboesa não é a oleaginosa. Não, olha lá. É porque não é vinagre de framboesa. Ela comprou framboesa e vinagres. Ah, entendi. Eu sabia que falou, isso não vai, esses detalhes não é normal. É que existe, você pode ter o vinagre com, né, o vinagre. Mas tem o vinagre de framboesa. Mas você não pode ter o azeite, porque ela não é oleaginosa. É o vinagre de framboesa, tá, gente? Eu não tô doida, não. Eu não tô doida, é realmente vinagre de framboesa. Agora, se vocês quiserem entender o incrível caso do vinagre de framboesa, vai ter que ler o livro. Entendeu? Por que vai ser a próxima passeata nos livros da Nora Roberts, pelo direito de comprar vinagre de framboesa em paz. E assim, a gente aceita sugestões, a gente tem uma listinha já do que fazer, mas se vocês tiverem alguma sugestão interessante de qual livro, o que vocês querem que a gente comente aqui, deixa nos comentários aqui, ou lá no Instagram, ou no canal da Beta, tanto faz. A gente sempre vai olhar em um deles. Tá? Muito obrigada pela participação de todos vocês. Sexta-feira a gente está de volta aqui, dando risada, contando mais alguma coisa interessante para vocês. Um beijo, tchau. Obrigada, Beta. Tchau.